de volta com o Assunto de Estado, com os senadores da bancada do Rio Grande do Sul. Estamos ao vivo pela TV e pela Rádio Senado. Hoje em discussão os desafios econômicos do Rio Grande. E você que está nos assistindo também pode participar enviando sua pergunta, seu comentário pelos nossos telefones 0800 61 2211, pelo site senado.gov.br/alô-senado ou ainda pelo Twitter @TV Senado. Nós terminamos o bloco deixando no ar a pergunta do senhor Heitor Miller, que falava também sobre a segunda ponte do Rio Guaíba, e temos aqui já algumas perguntas de telespectadores, uma delas especificamente do Ney Guardiola, da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele sugere que os senadores, exatamente no sentido do que falou o senhor Heitor Miller, que os senadores ajudem a acelerar a definição da nova ponte da travessia do Rio Guaíba. Então é uma demanda que parece que todos os rio-grandenses veem essa mesma necessidade. Com certeza, não só nós, toda a bancada de deputados federais, os senadores, há uma comissão na Assembleia Legislativa que também está trabalhando nesse sentido. Já há um movimento junto aqui ao Executivo e há uma promessa por parte do governo federal de ajudar para que a ponte efetivamente saia. A perspectiva é que a gente consiga efetivamente fazer com que aconteça até a Copa do Mundo. Muita expectativa em cima da Copa do Mundo. Tem duas alternativas só. Ou a União banca, e aí o recurso não se sabe quando vai chegar, e a obra demora muito mais, e o custo será maior. A segunda alternativa, que parece estar sendo encaminhada, é a renovação da concessão da empresa hoje concessionária da administração da rodovia com pedágio para essa segunda ponte. Já está o projeto pronto, já foi apresentado à bancada gaúcha e há uma compreensão até no nível do plano do governo do estado em relação a isso, porque aí a ponte seria feita em 2 anos, o que resolveria um problema gravíssimo, porque ali por a ponte, cada vez que há um içamento, é que as pessoas não entendem, não é assim, é que a ponte, a única ponte que tem, ela é içada, e naquele tempo de içamento, ela fica intransitável, então, para passar um navio por baixo. Então, isso gera um custo adicional. Uma empresa de ônibus precisa de um ônibus a mais para poder compensar o tempo de horas perdidas durante o ano naquele período. Para quem não conhece Porto Alegre, para quem não é gaúcho, isso significa que durante esse período Porto Alegre está isolada. Fica isolada toda. Não, e se a ponte teve um acidente grave, eu como jornalista noticiei isso, foi um acidente grave, uma embarcação pegou o pilar da ponte e foi um problema grave. E para consertar essa ponte, ela perdeu uma mão no trânsito, nos dois sentidos, para sair de Porto Alegre e para chegar em Porto Alegre. Isso provocou um problema grave e mostrou aí que era inadiável, era a crônica de um gravíssimo, digamos, apagão logístico de transporte naquela região. Agora imagine na Copa do Mundo, quando virão uruguaios e argentinos, passarão por ali para chegar até Porto Alegre. Então já um atraso muito grande, fora todo o custo. Porto Alegre é abastecida por gás de cozinha que vem pelo Guaíba, pela ponte do Guaíba. Porto Alegre ficaria desabastecida se a ponte parasse 2 dias apenas. Ficaria sem Mas como gás como diz o povão, né? Como não tem Papai Noel, nós temos que ter muito cuidado, eu estou entendendo a posição que a Ana está levantando, porque ninguém faz uma ponte de graça. Significa isso pedágio, e pedágio pesado. Por isso que há um debate muito grande, não há ainda acordo entre aqueles que entendem. Houve um debate na rodovia do Parque semelhante a essa situação. Tivemos que fazer um enorme debate no sentido Canoas-Porto Alegre. Só que continuamos discutindo a estrada da rodovia do Parque, ainda não está pronta. Não se resolveu. Não está pronta, mas vai ficar pronta para a Copa do Mundo. Os investimentos já se investiu em torno de 34, está previsto um investimento no total que vai chegar a mais ou menos no Rio Grande do Sul de 34 bilhões. Essa questão de logística no estado, quer dizer, parece, uma coisa que eu ouvi muito lá também é que os rios, embora Porto Alegre, né, seja ali, todos aqueles rios, os rios não são aproveitados. São navegáveis e tem estrutura para isso, e deveria haver seria um desafogo muito grande. Onde é que está o problema aí? Existe o rio. O problema é decisão política. É decisão para investir. Aí depende do governo. Deu prioridade à navegação fluvial. Governo do estado, governo federal. O estado, o governo federal tem que ter parcerias. Fazia viagem desde 200 anos atrás, fazia viagem pelo rio
se fez a estrada do lado. Você vai até o Rio Grande, até Rio Grande pelo mar. Mas ao mesmo Isso é um problema do país inteiro, né, senador? De não usar os ao recursos. mesmo tempo desse lado, os rios são tremendamente navegáveis. tem o lado também das ferrovias, que com o golpe militar, nós sabemos que a opção foi o sistema de rodovia, desativaram as ferrovias e nós, no Rio Grande, temos um movimento muito grande para retomar as ferrovias, que seria também uma alternativa. Agora, essa questão de infraestrutura, de transporte, é um problema de todo o país, não é? E que demanda principalmente investimentos do governo federal, pelo porte em que devem se dar. Não depende. Mas como é que o Rio Grande do Sul vem sendo tratado? Aqui, o senador Simó reclamava que o Rio Grande do Sul vem sendo muito maltratado. Como é que os senhores veem o tratamento que o Rio Grande do Sul tem recebido do governo federal no que diz respeito à infraestrutura? Repara você. O Rio Grande do Sul, a vida inteira, não pode produzir aço. Brizola, governador, lá atrás, criou uma empresa, Cine Piratini. Aí o governo do Estado, sem um centavo do governo federal, porque o governo federal dizia, não, o Rio Grande do Sul não tem minério, não tem mercado consumidor, não produz automóvel, para que quer? Então o Rio Grande do Sul montou a usina, a Cine Piratini. Só que ela era feita para projetar para 450 mil toneladas. Hoje ela produz 150 mil. O Rio Grande do Sul doou, a Assembleia Legislativa fez uma lei doando de presente para o governo federal a Cine Piratini, com compromisso do governo federal completar os 450 mil toneladas. O governo federal recebeu, privatizou, até hoje não aumentaram, e se privatizou ainda dessa nossa parte, até hoje não deu. Polo petroquímico. Nós levamos a vida inteira achando que nós tínhamos direito a um polo petroquímico. Quer dizer, uma luta, foi uma guerra. Tivemos que fazer quase que uma revolução, botando gás contra a parede para que o polo petroquímico fosse para o Rio Grande do Sul. Foi para o Rio Grande do Sul. Antes de chegar ao Rio Grande do Sul, os governadores, o Amaral de Souza e os anteriores, por conta própria, com dinheiro do Rio Grande do Sul, 1 bilhão e 200, fizeram toda a infraestrutura necessária, todo o combate à poluição, para provar, inclusive, que ele podia ser feito. Hoje é o mais moderno do Brasil. A cidade. Foi. Aí o governo federal veio e completou. Fez o polo petroquímico. Privatizou e ganhou nosso 1 bilhão e 200 milhões. 3. O governo resolveu que, de repente, as exportações não pagavam mais imposto. E veio a Lei Candir, que eu votei contra, dizendo, mas o governo compensará. Quer dizer, aquilo que o Estado deixará de receber, nós pagaremos. O Rio Grande do Sul, na época, era o segundo exportador. São Paulo perdeu também muito mais do que nós, mas São Paulo na exportação, importação e empate. Nós não, nós éramos um grande exportador. Continuamos sendo. 1 bilhão e 100 por ano, nós estamos perdendo desde a Lei Candir. Então, repara, só aqui, quanto é que nós estamos vindo nessa questão? Senador, o Rio Grande não consegue reverter essa situação, porque você está traçando um quadro assim, de um Estado rico e estranhamente dizem pobre. Alguns que o Rio Grande não reverte, dizem alguns, que é porque o Rio Grande estranhamente discriminado. Vive meio, não se une tanto como devia, tem divergência aqui, então um partido de um lado, outro partido do outro lado, então o governo não faz muita questão de se preocupar com o Rio Grande do Sul. Essa questão de infraestrutura, para nós até retomarmos um pouco, nós temos aqui uma outra pergunta de um telespectador, o Henrique Whitler, de Porto Alegre mesmo. Ele pergunta por que o projeto de ligação dos rios Ibiqui e Jacuí não foi levado adiante. E aí dentro dessa questão aí, dessa ligação, das hidrovias... É uma fortuna e ninguém leva a sério. Realmente é muito caro. É uma obra fantástica que realmente revolucionaria aquela região, mas ninguém tem peito de bancar. Nem o Estado tem dinheiro, e nem o governo federal dá bom. Essa ligação é sensacional. Quer dizer, era o transporte fluvial praticamente em toda metade do Rio Grande do Sul. E ele fala exatamente que o projeto seria capaz de desenvolver toda a fronteira oeste. Mas tem algumas outras áreas fora da fronteira oeste, que é no coração do Rio Grande, ali, que pega a região de Estrela, pega Rio Pardo, pelo Jacuí, que você tem uma condição, já uma pré-estrutura, seria apenas consolidar o que já existe, que foi feito no passado.
mas é para isso, de novo, agora o setor de madeira, de celulose, papel, é que começou as próprias empresas montarem as suas estruturas e estão usando o transporte fluvial como escoamento da produção. Então, isso tem ajudado bastante. Agora, são iniciativas mas são isoladas, exatamente. Não há uma política nem estadual, nem federal para o aproveitamento. Isso desafogaria as rodovias que já estão todas congestionadas no Estado, porque aumentou muito o número de veículos, o número de caminhões. O Estado, como disse o senador Simão, continua sendo um Estado exportador e continua pagando uma conta pesadíssima, porque não tem o retorno do investimento. Senadores, da Rio Grande do Sul é o quarto estado que a gente, né, a quarta bancada que a gente recebe aqui. Das 4 bancadas que já vieram até agora, São Paulo, Acre, Ceará e agora Rio Grande do Sul, percebe-se o mesmo problema. A gente tem um modelo viário que não tem mais nenhuma condição, não condiz mais com o século XXI, com um país como o nosso. Não é hora do Senado, dos senadores se reunirem e traçarem efetivamente um novo modelo de desenvolvimento viário para o país? Não está esgotado o modelo até agora? Eu diria que viário e também ferroviário. Eu quero voltar para esse tema. Sim, hidroviário, toda essa questão dentro do contexto todo. O sistema a logística ferroviário, de transporte. Isso, a logística retomada, eu acho que avançaremos muito. É muito mais econômico. As hidrovias, as Deixa eu dar um exemplo rápido aqui. Eu viajei pouco no mundo, mas uma vez que eu fui para a Europa, eu praticamente atravessei a Europa de 2 horas de trem para um lado e para o outro. E voltei para o Rio Grande do Sul e percebi que só o transporte de ônibus eu levo 36, 40 horas de um estado para o outro, enquanto que nos países mais desenvolvidos o sistema ferroviário é o que praticamente é a linha de frente, né? É a linha de ponta. Nós teríamos que pensar seriamente aqui no Brasil em retomar o sistema ferroviário. A gente tem 2 áreas aí que eu percebo particularmente, quer dizer, lá em Porto Alegre havia os congestionamentos também, porque você tem um número de carros enormes já no país inteiro. Porto Alegre a partir do metrô, inclusive agora que sai de Porto Alegre e chega já em Novo Hamburgo, né? Melhorou muito. E está previsto mais 2 linhas de metrô. Agora, uma questão